Já está? Ok, vamos lá então. Olá, bom dia a todos. Eu sou o João Amorim e hoje é o quarto dia e o penúltimo do Economics Week, um dia dedicado à economia comportamental. A economia comportamental tem sido uma escola da economia que se tornou bastante popular, especialmente em 2017, com o Nobel da Economia por Richard Taylor. Um, o ISCTE oferece uma cadeira optativa no terceiro ano de Economia Comportamental com a professora Ana Costa e é um tema bastante relevante e que traz bastante curiosidade aos alunos e é por isso que temos um dia dedicado a isso. Numa conversa entre o Nobel da Economia e o Varian, que é o escritor do Manual de Microeconomia, que faz parte do nosso currículo, tal como quase todos os currículos dos cursos de economia em todo o mundo. Eles tiveram uma conversa e o qual Varian diz que os modelos da economia prevêem como é que o ser humano deve atuar, enquanto que a economia comportamental transmite a realidade de como é que realmente os seres humanos atuam. Hoje temos como convidados o Carlos Mauro, que é Chief Scientific Officer da Clue, primeira empresa de consultoria dedicada à economia comportamental em Portugal. Tem um PhD em filosofia, em Cognitive Science and Experimental Philosophy Path. Depois, a nossa outra convidada é a Sofia Santos, consultora na Systemic Sphere, sua própria empresa, especializa-se nas práticas de gestão sustentáveis, nomeadamente nas finanças sustentáveis. Tem um doutoramento de como os bancos contribuem para um desenvolvimento sustentável na universidade. Hoje vamos discutir um pouco de como é que a economia comportamental influencia o desenvolvimento económico, como é que o input da economia comportamental nos ajuda a perceber um bocado como é que a economia deveria se desenvolver. Portanto, se calhar passo agora a palavra ao Carlos Mauro para começar então a nossa conferência. Ok, João, muito obrigado pelo convite para participar desse evento, não é? Que é extremamente interessante, não só pelo tema, mas porque é organizado pelos alunos. Eu dei aulas na universidade 20 anos da minha vida, em tempo integral, e gosto muito dessa relação com os alunos, principalmente quando eles têm iniciativa, quando organizam coisas, quando fazem de maneira proativa as coisas acontecerem. Então, desde já, dou os parabéns e é com muito prazer que participo desse evento, assim como o debate com a Sofia vai ser, imagino, muito agradável e com o Paulo também, tá bem? Eu vou fazer uma breve apresentação. Nós combinamos internamente, vou fazer uma apresentação mais geral sobre a economia comportamental, sobre alguns aspectos relevantes que eu imagino que possam entrar no debate e depois estou absolutamente disponível para as perguntas. Eu vou, então, compartilhar aqui o PowerPoint. Por favor, me digam se algo não estiver a correr bem. Pronto. Muito rapidamente, a Clue é uma Behavior Insights Unit, é uma empresa privada com fins sociais, ou seja, nós tentamos criar soluções quase como se a Clue fosse uma ONG, mas na verdade é uma empresa que presta serviços. Mas eu vou falar muito rápido disso porque nós temos outras coisas mais importantes hoje. Portanto, a Clue vocês depois podem ver no site. Quando eu sou economista, não é? Depois fiz um mestrado em administração pública, gestão pública e governo, em políticas públicas. Depois fiz o doutorado, pós-doutorado numa área da economia chamada Experimental Filosofia Experimental, que é uma conexão com as ciências cognitivas, a psicologia
e a minha área de estudo nos últimos 15 anos tem sido realizar experimentos sobre a racionalidade humana. Portanto, eu durante muito tempo estive na academia e decidi abrir uma empresa para ver se conseguia produzir impacto em áreas que na academia eu não conseguiria. Apesar da academia ser um ótimo ambiente e contexto para fazer a diferença. De qualquer forma, em 2017, na verdade, eu saí da carreira acadêmica full-time e me dedico hoje à CLU e dou aulas em algumas, enfim, universidades aqui em Portugal e no Brasil, esporadicamente em cursos específicos. Pronto, então vamos ao que provavelmente mais interessa, que é a economia comportamental. Vou dar aqui alguns exemplos e vou perguntar, peço que vocês façam um exercício, se um economista típico, neoclássico, que é a minha formação, né, responderia a esses comportamentos que eu vou aqui apresentar. Imagina que eu chego numa fábrica, né, somos gestores de uma fábrica e decidimos dar recompensa por produtividade, né, um bônus por produtividade. E qual seria a melhor forma? Nós pensaríamos, a melhor forma é o máximo possível de recompensa diante de uma precisão, de uma determinada produtividade com qualidade dos colaboradores. Então, nós criamos 3 grupos, não é? Imaginamos, podemos imaginar-nos como gestores, né? Um primeiro grupo com $3 de benefício por hora, de recompensa por hora, um segundo grupo de $4 por hora, e nesse sentido nós imaginamos que o prêmio de $4 vai aumentar a produtividade de forma significativa em relação à primeira opção, que é um prêmio de $3. E criamos um terceiro grupo, que é dar $3 por hora, mais $1 de forma inesperada, portanto, somando $4. Nós diríamos, ok, não faz nenhuma diferença, o que vai acontecer é que o grupo 3 vai ter o mesmo resultado do grupo 2, né? A mesma produtividade. Portanto, nós estamos aqui pensando num sistema de incentivos no qual o incentivo é dado, o comportamento se altera e o valor desse incentivo é a variável que determina a maior ou menor produtividade. Se nós olharmos aqui, esse estudo está publicado numa revista interessante e foi depois citado, referenciado no relatório do Banco Mundial de 2015. O primeiro grupo teve um resultado interessante, a partir da baseline subiu de forma interessante a produtividade, portanto, $3 por hora. Só para dar o contexto, os colaboradores chegavam na fábrica e recebiam a mensagem ou recebiam a informação de que teriam esse bônus, digamos assim, se conseguissem uma determinada produtividade. No segundo caso, dos $4, a produtividade foi mais ou menos a mesma, ou seja, o ganho de produtividade não foi muito diferente, o que é minimamente curioso para um economista neoclássico. $1 no intervalo de $4 parece fazer bastante diferença. Agora, o terceiro grupo foi operacionalizado de uma maneira diferente. Os colaboradores chegavam, recebiam a informação de que receberiam $3 por hora, caso atingissem essa produtividade, e um pouco tempo depois recebiam uma outra informação dizendo que a empresa tinha percebido que havia uma sobra de caixa, digamos assim, que havia possibilidade de dar mais $1
para além daqueles $3 que as pessoas tinham recebido, somando $4 por hora. Vejam, seguindo essa lógica, nós teríamos que dizer que o resultado seria muito próximo desse segundo grupo, de $4 por hora. O que acontece é que a produtividade sobe de uma maneira bastante significativa, né? A forma de dar essa recompensa altera a resposta comportamental daqueles que foram estimulados por ela. Isso significa que a forma importa tanto quanto o conteúdo da própria intervenção. $4 dados de uma forma criam um impacto diferente da outra forma. Isso nós, economistas neoclássicos, temos dificuldade de explicar. A economia comportamental explica através de alguns enviesamentos ou heurísticas, nesse caso, a reciprocidade, ou seja, nesse caso, a percepção dos colaboradores de que houve um esforço da empresa para que pudesse ser dado $1 a mais e, num movimento de reciprocidade, aumentam a produtividade para além daquilo que seria o esperado. Obviamente, isso não é consciente. Esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui não é o raciocínio que fazem os colaboradores de forma consciente. Esse aqui é um outro exemplo. Nós imaginamos que as empresas vão contratar, não é? E pensam sempre na qualificação das pessoas e naquilo que realmente interessa, né, nas nossas cabeças para a contratação. O estudo foi feito pelo Sandeep Mullainathan, um economista de Harvard, economista comportamental, e colegas, e foi emblemático na área na minha opinião, na área da diversidade e inclusão, né? Nós temos feito vários estudos que mostram realmente esse preconceito de ordem social. Então, vamos ver. Nós temos uma vaga e 4 currículos, né, que vão ser enviados. Currículo bom com o nome de Emily, um currículo mau com o nome de Greg, o proponente, não é, o candidato, outro currículo mau da Lakeisha e um outro currículo bom, o Ramal, ou Jamal. Vejam que o estudo, obviamente, equilibrou os currículos de forma que fossem realmente bons e realmente maus os currículos para aquela vaga. A diferença aqui está 2 currículos com nomes tradicionais, entre aspas, digamos, da comunidade de elite americana, Emily e Greg, e 2 nomes mais associados ao grupo ou à comunidade afrodescendente, como eles referem. Portanto, nós não esperaríamos, né, nenhuma assimetria. Esperaríamos que a taxa de chamadas ou de chamada para entrevistas seria distribuída de acordo com a qualidade do currículo. A Emily e o Ramal, que têm os bons currículos, seriam chamados de forma equilibrada, na mesma proporção, e o Greg e a Latisha, que tinham currículos iguais, seriam chamados, obviamente, menos vezes e teriam um desempenho pior. Então, vamos guardar esse quadro. Essa é a previsão, né? Se fôssemos absolutamente racionais, como recrutadores e selecionadores, nós não teríamos nenhuma assimetria em comparação com essa previsão. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que a Emily tem uma taxa de chamada para entrevista de quase 11,5%, e o Ramal tinha o currículo tão bom como a Emily teve 7%. Né? Essa é uma diferença significativa, né, em termos estatísticos. O Greg, que tem um currículo mau, teve 2 pontos percentuais a mais, nesse caso quase 30%, né, a mais do que o Ramal. Então, vejam, esse enviesamento foi explicado, né? Esse é um experimento, portanto, a explicação
a variável, a única variável que explica esse comportamento dos selecionadores, dos recrutadores, é o nome da pessoa. Eu já fiz alguns experimentos aqui no Porto com localização, com nomes, enfim, outras variáveis, e isso também acontece. Por que isso acontece? Nós temos dois sistemas, né? Quer dizer, um sistema dual, um sistema cognitivo dual que tem duas formas diferentes de processar informações e de torná-las ou não crenças ou elementos relevantes para a tomada de decisão. Vamos pensar primeiro como é que nós pensamos sobre essas perguntas. Qual é a cor da relva, né? Dificilmente algum de nós vai pensar que a relva é azul, até porque não é algo natural, ou é amarela, eventualmente, se estiver queimada. Mas quase todos nós, quando respondemos a essa pergunta, qual é a cor da relva, não precisamos deliberar, pensar. Portanto, dizemos verde. Quanto é 1 mais 1? Pessoas educadas, que tiveram treinamento formal, respondem a essa pergunta de maneira automática também. 2. Né? Ninguém precisa deliberar racionalmente quanto é 1 mais 1. Tá? Só precisa ter atenção que é uma soma e não uma multiplicação. Como nós respondemos esse segundo grupo de perguntas? Quanto é 12 vezes 19? Talvez alguns de vocês que estão presentes aqui e outros que assistirão depois são geniais e fazem essa conta em 1 segundo. Eu não sou, portanto, não faço essa conta, por mais que apresente isso muitas vezes de cabeça. Portanto, aqui nós precisamos de um outro sistema, um sistema que utiliza a memória de trabalho de maneira intensa e digamos, com bastante esforço para guardar as informações. Então, 9 vezes 2, 18, vai 1, e por isso você tem que conservar essa informação no cérebro na memória, desculpa, para manter a conta sendo feita. Depois, tentar andar mais rápido do que normalmente anda, ou seja, nós andamos numa determinada velocidade, e quando temos que andar forçadamente numa velocidade mais rápida ou de modo mais lento, nós também temos de manter a atenção e lembrar frequentemente, ou quase o tempo todo, de que estamos nessa frequência. Isso faz com que nós só consigamos fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, quanto o resultado, a conta 12 vezes 19. Se eu estou fazendo a conta e alguém me pergunta, olha, o que fala Aristóteles sobre a fraqueza da vontade? Perdeu. Ou seja, eu perdi completamente a noção daquilo que eu estou a fazer, se eu for responder. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, o processamento ele é em série e não paralelo, como no primeiro sistema ou primeiro tipo de pensamento. Isso, enfim, em termos resumidos, caracteriza o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é impulsivo, automático, intuitivo, inconsciente, é aquele que nós respondemos grande parte das perguntas no dia a dia. Ou tomamos, provavelmente, mais de 80% das nossas decisões de forma determinante através do sistema 1, e o sistema 1 também está presente em todas as outras decisões. O sistema 2 é deliberativo, calculador, consciente, portanto, não é automático, nós temos de parar e processar essa informação em série. Isso significa que esse sistema é aquele que nós supostamente achamos que utilizamos em 100% das nossas decisões, só que ele não é exclusivo de nenhuma... ele não é exclusivo, muito pelo contrário. Aqui o herói, o próprio Kahneman, no clássico livro de 2011, Pensar Depressa e Devagar, não sei como, eu não me lembro, as traduções em português são um pouco diferentes no Brasil e em Portugal, mas nos conta, né, quer dizer, de uma maneira lúdica, que o herói da história é o sistema 1. Quando a gente conduz um carro, é exatamente o sistema 1 que está em jogo. Nós conversamos com a pessoa ao lado, ouvimos o rádio, aceleramos, freamos, olhamos para frente, olhamos para o lado, ou seja, olhamos as horas, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo que estão automatizadas.
Vamos ver, de maneira muito rápida, qual é a influência disso. Tá? A influência das decisões pautadas pelo Sistema 1 pode ser positiva ou pode ser negativa. Esse é um exemplo daquilo que nós chamamos de sludge, ou seja, é a utilização desses envezamentos e dessas heurísticas, vai lá, mas nesse caso ou seja, de uma arquitetura de decisão que promove o benefício de quem vende em detrimento da preferência de quem compra, né? Nesse caso, eu sou radical em relação a isso. Acho que, do ponto de vista ético, nós não se usarmos, temos que combater de alguma forma essa manipulação de variáveis que alteram o comportamento dos consumidores. Mas esse é um caso para o debate. Vamos ver aqui o exemplo simples. Quando são colocados num experimento essas duas opções, um copo da bebida X a 2,50 € e da mesma bebida a 3,50 €, normalmente, em boa parte das sociedades, as pessoas escolhem o mais barato. Tá? Claro que nós podemos discutir que isso tem a ver com a cultura, é verdade, não tem nenhuma dúvida disso, mas os resultados mostram que normalmente as pessoas escolhem a mais barata. Ok? Agora, quando nós colocamos 3 opções, muda muda o enquadramento do problema de decisão. Nós temos um copo de 2,50 €, outro de 3,50 € e outro de 4,50 €. Neste caso, a pessoa, obviamente, fica em dúvida e acaba por escolher o do meio. Portanto, se você quer vender um copo de 3,50 € e não um copo de 2,50 €, coloque 3 opções, porque você ainda vai vender os copos de 4,50, mas você vai aumentar a probabilidade das pessoas escolherem a opção intermediária. Tá bem? Esse é um efeito, como muitos outros. Por exemplo, quando nós vamos marcar um quarto no Airbnb e outros sistemas, aparece 3 pessoas estão a ver a mesma oferta, ou só tem mais um livro em estoque. Em alguns sites isso é verdadeiro, em outros isso não é verdadeiro. Portanto, é isso que nós chamamos de sludge. E a utilização, no caso dos quartos e no caso do livro, por exemplo, é o princípio da escassez. Isso altera o nosso comportamento de consumo. Pronto, então, afinal, como é que nós tomamos decisões, né? Nós temos, por um lado, a explicação da economia neoclássica. Eu vou resumir muito. Eu não sou do tipo que acha que existe um conflito entre economia neoclássica e economia comportamental de forma radical. Eu acredito que, para algumas coisas, a economia neoclássica continua a funcionar e vai continuar a funcionar, mas eu acho que é preciso abrir os olhos para aquilo que traz a economia comportamental, principalmente no que diz respeito à mudança de comportamento em políticas públicas e mesmo nas empresas. Agora, eu vou caracterizar aqui aquilo que, infelizmente, eu ainda encontro em debates. É um pensamento, na minha opinião, pouco informado do ponto de vista científico, que é a ideia de que realmente os seres humanos tomam decisões com base em determinados axiomas da racionalidade. Por exemplo, que nós ou seja, tomamos decisões com base numa escala de preferências, que essa escala de preferências nos permite, a qualquer momento, tomar decisões de forma lógica. Por exemplo, se eu prefiro A a B e B a C, necessariamente eu prefiro A a C, que é o princípio da transitividade, é um princípio lógico. Da mesma maneira que eu procuro informação de forma a maximizar todo o processo, eu busco a quantidade de informação necessária para tomar a melhor decisão possível, e eu sei exatamente quando uma unidade de informação a mais custa mais do que o benefício que eu vou receber com essa informação. E ainda que nós temos preferências estáveis, o que é mais curioso, significa que nós temos preferências estáveis ao longo do tempo. Do ponto de vista psicológico, também um pouco estranho esse princípio. De qualquer forma, isso faria de nós indivíduos extremamente lógicos, como o Dr. Spock, né? Não sei se muitos de vocês lembram, mas o Spock era um personagem extremamente lógico, nem bom nem mal, mas extremamente lógico.
Por outro lado, há um pressuposto de que nós somos autointeressados, egoístas e maximizadores das nossas preferências. Há uma discussão, vocês que são economistas ou gestores, mas tiveram aula de economia, se autointeresse na literatura significa o mesmo que egoísmo. Essa discussão nós não vamos ter aqui, mas eu assumo que o autointeresse que está definido, em grande parte, da literatura sobre a racionalidade, a partir da economia neoclássica, é sinônimo de egoísmo. Portanto, há uma literatura que dissocia o autointeresse do egoísmo, permitindo que o autointeresse seja também motivado por benefícios dos outros. Então, essa concepção de racionalidade fala que nós somos autointeressados, egoístas e maximizadores. Isso faria de nós lógicos e absolutamente egoístas, portanto, um claro psicopata, né? Um indivíduo que é nocivo à sociedade. Portanto, nós tomaríamos decisões ativas, pesamos os benefícios e os custos de cada ação e temos preferências estáveis. Para mudar o comportamento desse indivíduo, nós teríamos de mudar incentivos, dar mais informação, punir, controlar, regular. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, são importantes, mas essas seriam as formas suficientes, não só necessárias, mas em conjunto seriam suficientes para alterar o comportamento. Vejam o caso dos incentivos que nós falamos há pouco, né? Do caso da recompensa de 3, 4 e 4 dólares de um formato diferente. O humano real, aquele que nós realmente conseguimos compreender através de experimentos, ele é diferente, ele toma decisões de forma intuitiva, não muito consciente, e é influenciado por detalhes do ambiente que são relativamente ou aparentemente irrelevantes. Vejam, aqui uma pequena observação. Vocês vão ouvir muitas vezes de pessoas da economia comportamental, dos behavior insights, coisas como nós somos irracionais. Tá? Isso é o mesmo absurdo, é a mesma treta, desculpa, de dizermos que nós somos racionais. Tá? Não faz o mínimo sentido dizer que nós somos irracionais. Isso eu me veio a palavra bullshit, mas isso é bobagem. Desculpa pela expressão, mas isso é uma grande bobagem. Ou seja, nós exibimos, o ser humano real, ele exibe comportamentos racionais e comportamentos irracionais, porque, vejam, a racionalidade e a irracionalidade são conceitos normativos. Existem muitas definições de racionalidade. É uma régua, e eu escolho a régua da racionalidade de acordo com vários conceitos definidos de maneira diferente, de formas diferentes, né? Portanto, a racionalidade, como explicada pela teoria da escolha racional, que é a base da economia neoclássica, diz que a racionalidade é X. Portanto, sempre que eu contrastar um comportamento com essa definição, eu vou poder dizer se é racional ou irracional. Mas essa definição ela é normativa. Ela não existe na natureza. Não existe nada na natureza que diga racionalidade é isso. Ou seja, é um conceito e é um conceito normativo. É útil? Sim, pode ser, depende da forma que for utilizado. Mas aqui é preciso muita calma. Nós temos que olhar do ponto de vista científico para o que as pessoas realmente são e não para determinados conceitos normativos. O que é muito importante aqui é que há por parte de algumas pessoas não muito, quer dizer, pouco avisadas, a crítica aos economistas de forma feroz. Os economistas acham que nós somos isso e muitas vezes caem na risada, né? Os economistas somos imbecis. Não, não são. Okay? Originalmente, a ideia da racionalidade era para ser uma estratégia metodológica. Para que eu pudesse construir modelos, eu tenho que reduzir a complexidade. E se eu assumir que as pessoas são racionais e seguem, digamos, aqueles axiomas de alguma forma, eu consigo modelar muito mais facilmente. E isso funciona para algumas coisas. A questão é que, num determinado momento, uma parte desses economistas começou a achar duas coisas. Uma, que realmente os seres humanos se comportam assim, na maior parte das vezes, o que é um erro, na minha opinião, do ponto de vista científico.
e assumir que essa é uma posição normativa justificada, que, ou seja, significa que nós podemos dizer que as pessoas devem ser assim, devem ter preferências estáveis, devem buscar informação, devem fazer a conta, a relação custo-benefício, ou seja, devem decidir sempre dessa maneira. Então, por um lado, é descritivo e, por outro lado, é normativo. A parte descritiva ela é bizarra em termos científicos e a parte normativa, na minha opinião, equivocada do ponto de vista filosófico. Pronto. Dito isso, para mudar o comportamento do humano real, nós temos que mudar a arquitetura de decisão, utilizar aqueles enviesamentos para melhorar o processo de escolha daquele indivíduo. Tá bem? Pronto, aqui eu já vou indo para o final da minha apresentação. Nós temos tradicionalmente 3 tipos de formas de mudar comportamento, né? Dar mais informação e dar cada vez mais e melhor educação, a regulação, portanto, o controle e incentivos. A educação deve continuar sempre seguindo e a política pública deve ser claramente de não só incentivar, mas aprofundar os processos educacionais, melhorando-os, obviamente, e transformando o comportamento das pessoas, mas são processos mais lentos e dependem de política, não é? Se nós tivermos por exemplo, uma educação nacionalista, nós vamos construir comportamentos nesta direção. Portanto, a educação precisa ser pensada em um projeto sempre muito complexo e importante, e vai sempre estar presente. Dar informação, a forma que nós damos informação faz toda a diferença. Se nós damos muita informação, muitas vezes nós pioramos a decisão do indivíduo. É aquilo que nós chamamos de information overload ou choice overload, quando tem muitas opções de escolha. Regulação e controle e incentivos. Pronto, vocês sabem, eu vou passar um pouco mais rápido. Mas aquilo que nós, na economia comportamental, temos vindo a propor é a utilização dos behavioral insights, a utilização do conhecimento das ciências comportamentais para, por um lado, melhorar a forma de dar informação, melhorar a educação, melhorar a regulação e o controle e a forma de dar incentivos. E, para além disso, criar intervenções, que nós chamamos de nudges, que são propriamente ou necessariamente criadas através desses behavioral insights. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse é um caso simples, que provavelmente muitos de vocês conhecem, eu vou dar só 4 exemplos. Aqui a questão da saliência, né? Quer dizer, havia, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ali como chama isso? Um contentor de lixo. E num determinado lugar as pessoas não sabiam, ou aquilo estava escondido, mas ainda mais do que isso, as pessoas perceberam com essas pegadas verdes que havia digamos, uma atenção especial a que as pessoas jogassem o lixo no contentor, tornando, obviamente, esse processo mais saliente. A realização disso fez com que, esse experimento fez com que reduzisse em 46% a quantidade de papéis de rebuçado, né, nas ruas. E isso é importante porque não houve nenhuma alteração cara, não foi preciso fazer uma campanha, não foi preciso fazer absolutamente nada estrutural, simplesmente aumentar a saliência e a relevância daquela ação. Vejam que isso pode pode funcionar durante alguns meses, não funcionar por anos. Mas a verdade é que isso vai mudando o comportamento das pessoas, o que ajuda a alterar também determinadas crenças e atitudes da população e vai ajudando nesse processo a mudança comportamental de longo prazo. Outro exemplo, também vocês devem conhecer, por exemplo, vocês sabem que as pessoas faltam muito em Portugal, pronto, no Brasil, eu estou em Portugal há 16 anos, portanto, não conheço tão bem agora o sistema brasileiro, mas aqui em Portugal, a última informação que eu tive é que 40% das consultas, e em 40% das consultas, os pacientes não aparecem ou cancelam. Então, para diminuir isso, foram criados alguns reminders com alguns prompts, e aqui, nesse caso, a ideia é dizer, olha, você é esperado no hospital X, no dia tal, a hora tal,
e o custo, né? 160 libras, e, portanto, coloca para o indivíduo claramente a informação de que a ação ou a omissão, nesse caso, a omissão de não avisar, vai fazer com que o médico fique disponível e isso vai custar 160 libras para a sociedade. E, portanto, aumenta a probabilidade das pessoas avisarem que não vão, porque é possível reagendar. E a redução das faltas das consultas foi de 23%, o que é bastante significativo. Esse é um exemplo também clássico, mais ligado à área da sustentabilidade. Vocês sabem, quando nós estamos em casa, nós reutilizamos as toalhas muitas vezes, não é? Muitas vezes, não sei, cada pessoa 3 dias, 5 dias, 1 semana, 2 dias, enfim, mas pelo menos reutilizamos as toalhas de banho. Quando vamos a um hotel, esperamos todos os dias que tenha uma toalha nova e, se não tem, achamos algo estranho. Essa cadeia de hotéis fez um experimento muito interessante, então colocou aqui na porta, né, uma informação e criou 3 grupos. No primeiro grupo, dava-se uma explicação, isso aqui é só um excerto, não é? O número 1 ali é só um excerto da informação, dava informação para o sujeito calcular custos e benefícios sobre o aquecimento global, o ambiente, o meio ambiente, etc., sustentabilidade, de forma bastante racional. Uma pessoa racional leria aquilo e se sentiria tocado e racionalmente reutilizaria as toalhas. O segundo grupo colocaram a informação que 75% dos hóspedes daquele hotel reutilizavam as toalhas. E o terceiro grupo, a informação colocada é que 75% dos hóspedes daquele quarto, o que é uma informação bastante bizarra. Quem é que imagina que o hotel vai ficar contando quem reutiliza ou não reutiliza quarto a quarto? Mas essa era a informação, portanto, uma norma social mais próxima até do indivíduo. E o resultado foi o padrão, o hóspede, ou quando se dizia que os hóspedes do hotel reutilizavam toalha, e quando foi dito, desculpa, nesse experimento, que os hóspedes daquele quarto tinham reutilizado as toalhas. Vejam que é um aumento próximo de 12, 13 pontos percentuais, o que é interessante, porque é um aumento de 30% a 35% na reutilização de toalhas apenas com informação. Esse é um outro exemplo interessante, tem a ver com finanças, né? Quer dizer, esse experimento foi feito nos Estados Unidos, quando a pessoa, nós temos aqui o reembolso do IRS, lá também. Então, na app tradicional, no grupo de controle, ou seja, na app como ela era, a informação era a seguinte: olha, você acabou de receber os $1.000, quanto desses $1.000 você vai querer poupar? Né? E havia uma taxa de poupança que não era razoável, que era baixa, né? E aí os economistas comportamentais pensaram o seguinte: pronto, vamos mudar, como o ser humano é míope do ponto de vista financeiro, né? Há vários experimentos que mostram isso. Vamos colocar a escolha, a informação 1 mês antes. Vamos enviar a informação: olha, você vai receber $1.000 de reembolso. Quanto desses $1.000 você vai querer poupar? E a pessoa dizia 20%, 30%, 40%, mas ela pensava sempre para frente. Ela não tinha o dinheiro, não tinha o impulso de comprar ou de utilizar esse dinheiro para alguma coisa naquele momento, que é uma força muito grande. Quando chegava um mês depois, ou um tempo depois, quando a pessoa realmente recebia o recurso, ela poderia poupar ou não, o dinheiro é dela. Mas como ela criou um pré-compromisso, como ela se comprometeu com ela própria, e como ela teria que encontrar uma razão muito rebuscada para não poupar, a tendência é deixar aquilo que ela própria escolheu como by default, né? Então, vejam, o resultado disso foi, do lado esquerdo, vocês veem uma diferença de 5 pontos percentuais, portanto, a poupança aumentou em 5 pontos, de 10% para 15%. Vejam que é um aumento de 50%, sem nenhuma alteração de variável econômica. E retirando aqueles que não pouparam nada, que provavelmente são pessoas que precisavam do dinheiro, podemos assumir eventualmente isso, o aumento foi de 83%, de 12% para 22%.
Portanto, um aumento de 10 pontos percentuais, apenas alterando algumas palavras e o momento da informação. Enfim, acho que esses exemplos de nudges ligados àquela primeira parte dos enviesamentos, da lógica da economia comportamental, dão, de alguma forma, subsídios para podermos debater no final. Só chamo a atenção para o fato de, por favor, não assumam ou não pensem que economia comportamental, Behavioral Insights, é alguma coisa próxima de marketing. Eu não tenho nada contra marketing. Eu fui visiting scholar na Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, em 2015, no departamento de Wharton. Desculpa, no departamento de marketing de Wharton, que é um dos principais departamentos de marketing do mundo. Lá, a investigação é, em grande medida, isso. Fazer experimentos ou experiências científicas o tempo todo para entender como melhorar a vida das pessoas. Tá? Eu não estou dizendo que o marketing é para piorar, não é isso. Mas, por favor, não confundam. Economia comportamental serve para explicar de uma forma mais realista, do ponto de vista psicológico, e também para intervir de forma mais eficaz, utilizando exatamente essa realidade psicológica, cognitiva e comportamental, dos agentes humanos. Obrigado. Ok, muito obrigado, Carlos. Penso que todos achámos muito interessante a intervenção, até porque eu acho que, para além do enquadramento, a questão dos exemplos, não é? Eu acho que foram bastante interessantes e pelo menos aqueles que não estão tão dentro da área da economia comportamental ficaram com uma noção mais real, não é? De qual é que é a contribuição deste campo de estudos. Eu passaria agora a palavra à Sofia Santos e depois desta segunda intervenção podermos ter um momento mais de debate, mas eu penso que faz mais sentido dar já a palavra para assegurar que temos estas duas intervenções iniciais dentro do tempo que tínhamos mais ou menos definido, não é? Cerca de 20 minutos para cada, no máximo, para cada intervenção, e depois de seguida passamos à parte do debate. Já temos aqui algumas questões e eu depois também procurarei fazer algumas questões. Portanto, pode avançar, Sofia. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite e parabéns por colocarem este tema desta forma e de juntarem até a economia comportamental com a sustentabilidade. Eu sou economista de formação e tenho a licenciatura, tenho o mestrado, depois acabei por fazer um doutoramento mais na gestão e relacionado com o papel dos bancos na promoção do desenvolvimento sustentável. E normalmente sou muito crítica relativamente aos economistas e costumo dizer na brincadeira que eu não tenho amigos economistas, os meus amigos são normalmente mais da área do ambiente. E porquê? Porque eu tenho uma imensa dificuldade em falar com os economistas tradicionais. É uma linguagem que eu não consigo, porque acho que é uma linguagem completamente desatualizada. E como há pouco o Carlos identificou, vamos lá ver, os pressupostos da teoria económica, de que existe racionalidade, de que nós maximizamos a nossa utilidade, de que a informação está disponível para todos, e é com base nestes pressupostos que nós depois criamos modelos econométricos para tentar calcular quanto é que o PIB vai aumentar, qual é a taxa de desemprego, para conseguir calcular como é que a economia vai funcionar, como é que nós, que nos dão o nome de agente económico, vai funcionar, vai reagir para conseguirmos obter alguma informação económica futura. Portanto, o problema dos economistas é prever o futuro com base em modelos matemáticos, mas cujos modelos não captam em nada aquilo que o ser humano é, até porque nós não somos agentes económicos, nós somos pessoas com sentimentos e com emoções e gostamos mais de umas coisas do que de outras só porque gostamos. E não há aqui lógica que valha a esta essência humana de cada um, de facto, é uma personagem individual. Todos nós temos características únicas no mundo. E, portanto, a necessidade dos economistas em criarem padrões de comportamento, de certa forma, como há pouco o Carlos dizia, de nos dizerem como é que nós nos devemos comportar, não é? Para utilizar uma linguagem muito simples, não cabe na cabeça de ninguém, não é?
E é estranho como é que se ensinou e se ensina tanta economia com base em coisas que na realidade não fazem sentido nenhum. Porque um exemplo clássico que eu dou é a teoria do principal agent, não é? Que todos nós aprendemos. Que na gestão das empresas existe o principal, que é lá o acionista, e que existe o agente, que acaba por ser representado pelo Conselho de Administração. E nós aprendemos, atenção, é que nós aprendemos isto na escola, que ainda é mais grave. Nós aprendemos que os membros do Conselho de Administração, uma vez que têm mais informação do que os acionistas, porque estão lá todos os dias, vão tendencialmente utilizar essa informação em seu próprio favor. E não em favor da empresa e não em favor dos acionistas. E por tudo isso, nós temos então ter modelos de governance super sofisticados para evitar com que o comportamento do agente seja o de manipular, vá lá, a informação em seu benefício. Mas a minha pergunta é, mas todos nós agimos assim? Ou estão-nos a dizer para agir assim? Então, se nos estão a dizer para agir assim, porquê é que não dizem outra coisa? Porquê é que não dizem que nós devemos agir em prol do bem-estar da sociedade? Ou seja, eu acho que a teoria económica tem os fundamentos completamente desatualizados e errados. Não cabe na cabeça de ninguém no século XXI ter esta visão tão limitada do que é a pessoa e do que é o mundo. E, obviamente, que os economistas não conseguem prever grande coisa porque utilizam modelos matemáticos e econométricos para tentar calcular o efeito do comportamento de milhões de pessoas que, com a globalização, se tornam, de facto, agentes individuais de mudança e não é possível identificar e padronizar e antecipar os comportamentos dos 1.000 milhões de pessoas que habitam neste país. Por isso é que não é de estranhar que muitas vezes, e próprio o Economist em tempos fez um gráfico sobre isso, que era as estimativas dos PIBs por regiões e depois efetivamente o PIB. E, portanto, não é de estranhar que as estimativas nunca sejam certas, ou estejam raramente certas, não é? Nunca estejam. Ou que falhem, ou não é de estranhar que as estimativas falhem muitas vezes, porque os modelos de base para essas estimativas não estão adequados à realidade, na minha perspectiva. Obviamente nós como seres humanos, e não somos agentes económicos, porque ninguém gosta de ser tratado ou pensado como um agente económico. Nós gostamos. Nós, quando vamos trabalhar para uma empresa, gostamos de ser considerados como peões para atingir um fim. Não, nós somos pessoas individuais e queremos sentir-nos bem e queremos ser bem tratados. Portanto, como é que uma teoria económica define o cidadão como agente económico? Não é? E de como é que o define como consumidor, não como cidadão. Portanto, nós só consumimos, nós não temos responsabilidades, nós não temos preocupações. Portanto, tudo isto é estranho. Depois, nós como seres humanos somos, de facto, enviesados. Temos imensos bias e esses bias dependem de cultura para cultura. Eu dou aulas na Nova e é muito engraçado que, pronto, é uma universidade que tem muitos alunos internacionais e quando eles se juntam para fazer os trabalhos de grupo, o bias aparece. Não é? E aquilo são alunos de várias turmas e, portanto, não têm já os grupos pré-formados, é uma optativa, portanto, calha lá quem quiser. E os biases que surgem na formação dos grupos é evidente. Há grupos que são todos brancos e azuis, e de olhos azuis, há grupos que são um bocadinho com pele mais castanha, que é o do Sul. E, quer dizer, nós somos assim, o nosso cérebro reconhece o bem-estar de coisas que são parecidas connosco. E se nós não tivermos noção que o nosso cérebro nos leva a fazer coisas ou a ter reações que, por vezes, do ponto de vista moral, não fazem sentido nenhum, não é? E do ponto de vista ético também não fazem, nós na realidade precisamos de perceber muito melhor como é que o nosso cérebro funciona. E eu acho que isto tem muito a ver depois com os grandes desafios que nós passamos hoje em dia e que tem a ver com, no meio deste modelo económico que nós fomos habituados a trabalhar e a forma como trabalhamos, como é que isto se liga também com os temas da sustentabilidade? Porque a teoria económica diz, não se preocupa muito com a sustentabilidade, porque teoricamente a economia de mercado resolve tudo, não é? Se eu tenho um bem ambiental que começa a ser escasso, então o preço aumenta, a empresa vai comprar menos e põe os preços mais caros e o consumidor começa a consumir menos, a empresa logo vai necessitar menos daquele produto, e chegamos ao ponto de equilíbrio. Ora, isto não acontece. E não acontece porquê?
Eu diria, e agora aqui a provocar um bocadinho o Carlos, mas consigo, também concordo que não devemos dizer que somos irracionais. Portanto, não devemos dizer que somos racionais nem irracionais, isso concordo. Mas agora aqui, em jeito mesmo de provocação, às vezes costumo dizer, se o ser humano fosse racional, ainda teríamos de estar a justificar que os temas da sustentabilidade são importantes, não é? Eu até atrevo-me a dizer o oposto. Se no século XXI, em 2020, com todas as evidências científicas e com todos os grandes economistas que também já não se calam de falar desta questão, se mesmo assim a maioria dos economistas, e neste país então é uma verdadeira desgraça, a maioria dos economistas mainstream que vão à televisão, uma verdadeira desgraça, são completamente desatualizados, continuam a ignorar o tema à luz das evidências, eu só posso achar que de facto são muito, por um lado, são muito enviesados, porque não conseguem ver uma evidência. Ou então, por outro lado, são muito irracionais, porque esta ausência de reconhecimento da importância dos temas ambientais, por exemplo, e sociais, mas vamos focar nos temas ambientais. Se eu tenho tanta informação que me diz a consequência que vai acontecer e eu não faço nada para a evitar, eu não sei o que é que eu chamo isto. Se chama irracionalidade, se chama não querer saber do futuro. E se for a questão do não querer saber do futuro, então que tipo de economistas é que nós somos? Somos de facto os psicopatas porque não queremos saber do futuro. Pelo menos do futuro que nos afeta a nós. E isso é outro grande tema aqui para a mesa, que é a noção dos tempos, que na economia eu não consigo perceber. E na gestão também não consigo perceber. Quais são os tempos que nós estamos a falar, não é? Quando nós falamos em maximizar a utilidade, é em que tempo? É num ano? É em 2 meses? É na minha vida toda? Não é? Quando eu falo nas empresas, em maximizar o lucro, é maximizar o lucro quando? É fácil maximizar o lucro no curto prazo. Isso é a coisa mais fácil. Mas será que é isso que andamos a ensinar nas faculdades? É maximizar o lucro a curto prazo? Porque isso é básico. A grande dificuldade é maximizar o lucro a médio e longo prazo, tendo em conta todos os aspectos sistémicos que existem e todos os riscos. Isso é que é difícil. Veja-se agora esta crise. Não é? Difícil é conseguir antecipar potenciais riscos que eu não consigo controlar, mas que existe uma probabilidade de ocorrência. Se eu ignorar completamente isto do futuro, com a quantidade de riscos climáticos que vão surgir à la Covid, o que é que nós estamos aqui? Que raio de gestão é que nós andamos a ensinar nas escolas e a praticar que esquecemos aquilo que poderá acontecer no futuro e que terá um impacto? A grande questão é com a globalização, com a aceleração e com o facto de nós estarmos a caminhar para, de facto, um limite ao nível dos temas, ao nível do impacto ambiental e as consequências que isso está a ter no planeta e, consequentemente, em todos nós. Como estamos a acelerar essa aproximação desse limite, nós não estamos aqui a falar de grandes escalas temporais. Neste momento estamos a falar de 10 anos, basicamente. Se nós até 2030, 2050 não conseguimos ultrapassar estes bloqueios que vêm muito da teoria económica e dos pressupostos da teoria económica para reconhecer a importância do desconhecido, basicamente é isso, e para reconhecer a importância da ciência, os economistas não ouvem os cientistas. E não é possível, num mundo como o de hoje, criarmos uma sociedade equilibrada se os economistas, que acabam por ser aqueles que definem, que acabam por ser aqueles que, quando eu digo economistas e gestores, mas são aqueles que acabam por definir política pública e acabam por tomar as grandes decisões nas empresas, se esta gente não ouvir a ciência, eu acho que estamos a caminhar para um abismo, não é? Porque estas empresas e a economia consomem recursos e nós aprendemos que isto só anda se consumirmos. Ora, se isto só anda se consumirmos e se tivermos sempre a consumir mais, qualquer lógica percebe que isto não é possível de continuar, principalmente quando já conseguimos ver fortes impactos ambientais e sentir na pele cá em Portugal. Portanto, estes temas da teoria económica clássica têm bloqueado muito também o desenvolvimento das práticas de sustentabilidade, ou pelo menos têm bloqueado um pouco a aceleração de uma boa aplicação, de um reconhecimento da importância dos temas da sustentabilidade, nomeadamente em termos ambientais, que é agora a área mais premente.
E a mim custa-me um pouco conseguir perceber porquê. Porque o que normalmente os economistas dizem quando começamos a discutir os temas ambientais é, ok, então vamos ter ou então vamos ter exclusivamente de ter uma política pública com estímulos, com política fiscal, e parece que não há a capacidade de se fazer uma análise mais sistémica do contexto. Parece que nós não conseguimos perceber que a inclusão dos temas ambientais na economia, na definição de políticas públicas, mesmo ao nível da economia e das empresas, que é fundamental. Nós não conseguimos, por algum motivo, não conseguimos perceber que se não o fizermos, não estamos a gerir bem o curto prazo nesta altura, que é a gestão de um conjunto de riscos. E agora, para terminar, como é que é possível, vamos lá ver, a informação toda que existe e que nos diz que, e são cientistas, okay, que dizem que se nada fizermos, ou seja, se não alterarmos este modelo económico que nós temos e se não enverdarmos por uma economia mais verde, mais circular e, portanto, apostar até a própria recuperação agora pós-Covid nessa área, a temperatura do planeta vai aumentar 4,8 graus centígrados até ao final do século. Portanto, dentro de 60, 70 anos, a temperatura aumenta, em média, no planeta, mais 4,8. O que é que acontece? Os cientistas não sabem o que é que vai acontecer quando a temperatura for mais 4,8. Ou seja, não há capacidade de antever qual é a mudança que vai surgir nos serviços de ecossistemas e na natureza e como é que isso nos vai afetar a nós. Nós não sabemos. Os cientistas apenas conseguem compreender o que vai acontecer e, portanto, nós conseguiremos adaptar a isso se a temperatura não aumentar mais do que 1,5 ou 2 graus centígrados do planeta. Okay? Sendo que atualmente já aumentámos 1. Portanto, para não corrermos o risco de tornar, e é disto que estamos a falar, e acho que, não sei, não consigo perceber como é que os próprios economistas não conseguem perceber a importância disto, porque o que nós estamos a falar é, se até 2030 não conseguimos colocar um conjunto de políticas públicas e de medidas empresariais que vão fazer com que a temperatura não aumente até 4,8, ok? Se nós não conseguimos fazer isto, na realidade, é mais do que 4,8, se na realidade se não conseguimos implementar políticas e práticas que façam com que a temperatura só aumente meio grau, porque já aumentou 1, o planeta Terra vai entrar num contexto em que vai ser adverso à vida humana. E como adversidade à vida humana, temos o exemplo do Covid, ou seja, há muitos cientistas que têm vindo a alertar para o facto deste tipo de vírus poderem surgir também por alterações dos ecossistemas e pela intervenção e pela aproximação e pela mistura do homem nos ecossistemas naturais. Não é? E este vírus também tem aí alguma ligação. E, portanto, para finalizar, e sabendo que eu própria não tive um discurso tão lógico também como o Carlos, é apenas de aqui voltar novamente a Adam Smith, que eu aprendi uma coisa na minha última aula da cadeira de História do Pensamento Económico, no ISEG. E foi engraçado que foi a última aula da cadeira do último ano, de História do Pensamento Económico, em que uma professora, a dada altura, disse que o Adam Smith, além de ter escrito aquele livro da Riqueza das Nações, em que fala uma vez na mão invisível, mas que nós passamos a vida a falar da mão invisível e da questão da maximização da utilidade e se cada um agir no seu próprio interesse, a sociedade atinge o seu equilíbrio comum. Ele disse-me que o Adam Smith tinha escrito um outro livro, que era a Teoria dos Sentimentos Morais. Tinha escrito antes da Riqueza das Nações, a Teoria dos Sentimentos Morais. Neste livro, o Adam Smith identifica o ser humano, o agente económico, identifica-o como sendo um ser ético, que sente prazer em ver a felicidade dos outros. E que há uma esfera à nossa volta sobre a qual ninguém interfere. Ou seja, nós temos uma esfera única, temos umas características únicas, que ninguém interfere. E, além do mais, sentimos prazer em ver a felicidade dos outros. Agora, eu deixo a minha última pergunta, deixo de provocação, que é, porquê que os modelos económicos não incluem também, quando estamos a maximizar a utilidade, não incluem lá mais uma equação que é maximizar a felicidade que eu sinto, a utilidade que eu sinto em ver os outros felizes. Se nós colocássemos isso, toda a teoria económica mudava. Porque, na realidade, é isso que acontece. Nós gostamos de ver os outros. Há uns de nós que gostam mais de ver os outros felizes do que outros. Mas há muita gente que sente felicidade
em ver a felicidade dos outros e sente a felicidade pelo bem-estar. E parece que o Adam Smith, afinal, tinha dito isso mesmo quando ele começou a desenvolver as suas teorias e deu origem a esta coisa da economia de mercado e do capitalismo. Portanto, eu acho que nós devíamos voltar às origens do Adam Smith e assumir que o agente económico é um cidadão, é um agente ético e que sente felicidade em ver a felicidade dos outros. Como tal, tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou tentar diminuir a infelicidade dos outros, não é? Porque isso maximiza a minha utilidade. Se nós retirarmos isto do modelo económico, e resultado, ficamos com um modelo que diz que se nós o seguirmos piamente, e há muita gente que o segue piamente, somos psicopatas. E a minha pergunta é, será que nós, como seres humanos, gostamos mesmo de ser rotulados como psicopatas? E se um psicopata é o que faz um bom economista? E termina assim, em jeito de provocação. Ok, muito obrigado, Sofia. Eu acho que, como é óbvio, há aqui questões bastante interessantes. Há uma coisa que não resisto a dizer, que é relativamente à teoria dos sentimentos morais do Adam Smith, que a Sofia teve a oportunidade de contactar na última aula de uma cadeira do terceiro ano, não é? Os alunos do ISCTE têm no primeiro ano, no primeiro semestre, não é? Uma cadeira em que falam da teoria dos sentimentos morais do Adam Smith e faz parte das notas pedagógicas que eles têm, que já foram feitas há alguns anos, por alguns docentes que até já estão no ISCTE, e isso é interessante, não é? Portanto, às vezes há alunos que se queixam da cadeira ser muito cedo, não é? Porque não têm maturidade para compreender algumas das discussões que ali estão em causa, mas também é interessante terem essa abordagem logo ao início, não é? Para não ficarem, desde logo, enviesados só com uma perspectiva. Portanto, e os alunos falam disso, e há alguns docentes até no ISCTE que têm alguma investigação sobre, do ponto de vista da contribuição do Smith e alguns projetos de investigação que tiveram. Eu acho que isso é interessante até haver esse exemplo e haver essa ligação depois com os conteúdos que os alunos têm, e isso penso que é bastante interessante. Relativamente à nossa discussão, eu se calhar faria um outro comentário, uma outra questão. Também houve já alguns alunos que colocaram algumas questões, e depois dar-vos-ia novamente a palavra, e também à professora Cristina Sousa, minha colega, também se quiser fazer alguns comentários, e também está completamente à vontade para fazer e alguma intervenção. Portanto, também penso que temos tempo, tá? As coisas estão organizadas nesse sentido. Eu acho que eu não desenvolvo investigação na área da economia comportamental, aliás, disse isso aos alunos. Eu desenvolvo investigação na área da economia política, mais especificamente nas áreas do trabalho, e, portanto, tenho esse enviesamento. E há uma questão que eu acho que talvez possa ser interessante, que é, há duas ou três questões fundamentais de ruptura relativamente a um pensamento neoclássico mais ortodoxo, que é, por um lado, o papel do contexto, o contexto em que as decisões se tomam, é uma dimensão fundamental, os fatores culturais, etc., todos eles influenciam as decisões dos indivíduos. A dimensão histórica, no fundo, a época histórica em que ocorrem os fenómenos, e uma dimensão moral e ética, não é? Eu diria que estas três, se quisermos simplificar muito, são três distinções muito grandes relativamente a uma abordagem, se quisermos, de economia política, que tem em conta o contexto, a história e a dimensão moral e ética. E a minha questão é, até que ponto é que a economia comportamental, que tem uma contribuição bastante interessante, como nós vimos na intervenção, e de exemplos concretos, muito reais, e acho que são bastante interessantes, até que ponto é que faz uma ruptura suficiente para incluir estas outras dimensões, não é? Que é a dimensão do contexto, que varia substancialmente. Se pensarmos o comportamento dos alemães relativamente à poupança e o comportamento de um outro país qualquer, provavelmente o contexto é decisivo, porque há contextos culturais substancialmente diferentes. A dimensão histórica, não é? Por exemplo, as decisões que nós venhamos a tomar agora, tendo em conta, por exemplo, esta experiência que foi a história do Covid e tudo isto, relativamente, por exemplo, ao nível de intervenção do Estado na área da saúde,
isso não vai influenciar as decisões das pessoas, o contexto histórico, não é? A trajetória histórica, a experiência anterior, as várias experiências. Isto não vai influenciar as nossas posições. Até que ponto é que a economia comportamental consegue também incluir estas dimensões? Por exemplo, está a ver aquele exemplo dos vários copos, não é? E as decisões que as pessoas têm, e como é que as empresas podem incentivar as pessoas a adquirir um copo que tem um preço mais alto. Será que as decisões das pessoas são as mesmas num contexto em que os temas da sustentabilidade têm mais centralidade do que num contexto em que os temas da sustentabilidade têm menos centralidade, em que eu se calhar vou consumir um copo mais pequeno simplesmente porque, do ponto de vista do controle da utilização dos recursos, isso não vai influenciar as minhas decisões, não é? Portanto, essa é uma... De que forma é que a economia comportamental inclui estas três dimensões? O contexto, a história e a dimensão ética e moral. Até que ponto é que ela está excessivamente, agora sendo mais provocador, está excessivamente, se quisermos, amarrada ao individualismo metodológico em que, no fundo, está assente o pensamento neoclássico? Em que dimensão é que há uma dimensão coletiva, histórica, institucional? Onde é que, se ela está lá ou não está? Não é? Porque esta muitas vezes é a crítica que eu vejo em alguns autores mais da economia institucionalista ou da economia política relativamente à economia comportamental. Portanto, esta mais no sentido também de termos aqui uma discussão sobre isso. E depois, relativamente à Sofia e à intervenção, eu acho que... eu peço desculpa não estar a tratar por doutores, etc., mas acho que não há necessidade. Portanto, eu acho que há uma questão também que pode ser interessante, que é, se calhar, relativamente a toda esta questão da sustentabilidade, não é? Até que ponto é que não há aqui uma questão também profundamente ideológica, que é, no fundo, tentar evitar e reconhecer que se o Estado não intervir, vai ser muito difícil resolver o problema, não é? E, portanto, há um certo receio em... é como aquela história do rei vai nu, não é? Nós vamos assistindo ao processo, mas ninguém diz se calhar tem que haver uma decisão mais centralizada, se quisermos, do ponto de vista do problema, porque se deixarmos a situação e esperarmos que seja o mercado a resolver o problema, nós já percebemos que tem sido muito difícil de ser por essa via que se consegue resolver o problema. Aliás, isso já foi tentado, não é? Não sou especialista na área do ambiente, mas todos os principais tratados dos anos 90 assentavam em lógicas de mercado, no sentido de controlar a poluição, o mercado do carbono. Ou seja, nós já percebemos que isso não vai resultar e que ou o Estado tem uma intervenção mais forte de regular a atividade económica e, de certa forma, garantir que estes temas se sobrepõem, assim como a questão da saúde agora se sobrepôs do ponto de vista moral à questão económica, eventualmente também teremos que sacrificar alguma dimensão económica para conseguir ter uma sobrevivência da humanidade a longo prazo. E, portanto, qual é a centralidade do Estado nisto, não é? Qual é a importância que o Estado tem neste processo? Porque esta provavelmente é o busilis da questão. Porque se deixarmos uma lógica económica de curto prazo, as empresas, eventualmente, não vão fazer esse tipo de decisões porque, do ponto de vista dos lucros, etc., têm consequências negativas, não é? Qual é que é a importância do Estado? Depois, aproveitava também já, houve um aluno, Vasco Calisto, que colocou uma questão que é qual é que é a contribuição da economia comportamental do ponto de vista da produtividade, nomeadamente em setores muito regulados da economia, por exemplo, no setor público. Qual é que é a contribuição? Se há estudos, se não há, que possam ilustrar algumas dessas vantagens da economia comportamental. Também o mesmo aluno coloca uma questão que é relativamente à questão da sustentabilidade. Há alguns economistas, segundo ele, mais liberais, que acham que é necessário, de certa forma, permitir que haja um uso descontrolado dos recursos, porque isso vai gerar necessariamente no sistema o desenvolvimento de soluções tecnológicas que resolvam esse problema pelas dinâmicas do mercado. Se isso faz sentido ou não pensar dessa maneira. Pelo menos são estas as questões que já surgiram. Eu se calhar daria agora a palavra ao Carlos e à Sofia e depois abriria para mais algumas questões, quer da minha colega Cristina, quer de outros alunos que, entretanto, façam essas questões por via do Facebook. Ok, Paulo, muito obrigado.
pelas questões, acho que são todas muito interessantes. Fiz aqui alguns apontamentos. Eu vou começar pela questão sobre o contexto, a história, a cultura e a moral. Depois desse evento, eu gostaria de conversar contigo sobre essas críticas e tentar ver exatamente quais são os pontos e até para eu poder dar uma resposta mais específica. De qualquer forma, o que eu posso dizer é o seguinte: a economia tem um paradigma, que é o paradigma da economia neoclássica. A economia comportamental pode ser vista como um paradigma alternativo. A questão é que a economia comportamental não resolve algumas coisas que a economia neoclássica resolve, como, por exemplo, a possibilidade de criar modelos que são relativamente simples e com alguma eficácia em determinados comportamentos econômicos. Não, como a Sofia mesmo disse, existem várias falhas, e isso é cada vez mais notório. O que se espera é que, em algum momento, a economia comportamental consiga dar conta e se transformar no paradigma vigente. Pessoalmente, eu não acredito muito nisso, pela complexidade do comportamento humano e pela dificuldade de modelar a partir dessa complexidade. A redução seria sempre jogar muita coisa no lixo, ou jogar, como se diz em alguns lugares, o bebê junto com a água do banho. Portanto, o que eu vejo é um equilíbrio do ponto de vista científico, tirando alguns excessos de um certo paroquialismo sobre as suas próprias áreas. Os economistas vão estudar psicologia, os psicólogos vão estudar economia, a sociologia tende a entrar, a filosofia tende a entrar. Portanto, são áreas multidisciplinares e que, portanto, as pessoas têm que ter uma formação mais interessante, na minha opinião, do ponto de vista científico, para dar conta de um problema complexo. Então, a economia comportamental, nesse contexto, né, ela é a resposta à não utilização do contexto, à não utilização da moralidade e da cultura ou da história em intervenções de mudança comportamental. A economia comportamental utiliza todos esses ingredientes para criar intervenções. São duas coisas diferentes. A economia comportamental como uma opção, uma alternativa teórica e paradigmática à economia neoclássica, outra coisa são as intervenções. Aquilo que mais me interessa é o conjunto, ou como criar intervenções eficazes. E para criar intervenções eficazes, considerando que o agente não é necessariamente racional e irracional e que exibe racionalidade e irracionalidade, nós temos que olhar para o contexto, para a cultura, para a história, para a moral, para a moralidade e uma série de outras variáveis. Pra vocês terem uma ideia, nós participamos de um projeto, enfim, estamos junto com o CEIA, que é um laboratório aqui do Norte, um laboratório aeroespacial. Eles lançaram uma coisa chamada Air Credit, que, na verdade, eles lançaram em Nova York. Eles criaram uma app, um sistema para que as pessoas ganhem créditos se usarem uma mobilidade, um transporte que gasta, que é ambientalmente amigável, né? que não afeta tanto o meio ambiente, e depois eles podem transacionar esses créditos com outras, comprar coisas no mercado, provavelmente coisas que também são mais eficazes do ponto de vista ambiental. Para isso funcionar, nós temos que criar um conjunto de incentivos locais, não é só do comércio local, mas de informações locais. As pessoas, por exemplo, elas muitas vezes não sabem, se eu digo a quantidade de metros cúbicos ou a quantidade de litros e etc., as pessoas não conseguem realizar quanta água ou quantas árvores são precisas, por exemplo, são necessárias para compensar um bife, né? Um bife de carne bovina. Se eu disser que são necessárias X árvores, as pessoas não concretizam. Mas se eu disser, por exemplo, que é o relvado do Estádio da Luz, ou do Estádio do Dragão, ou de Alvalade, as pessoas já concretizam. Portanto, essas informações têm que ser contextualizadas, têm que ser locais. A cultura ela é importante. Por exemplo, nós fazemos investigação cross-cultural. Nós sabemos que determinados estímulos
funcionam mais ou menos em determinadas culturas. E a questão da moralidade é que eu queria fazer um parênteses. A economia se distanciou da moralidade e virou uma ciência, entre aspas, amoral, não é imoral, é amoral, quando ela retirou dos seus modelos todas as indicações de moralidade ou de autointeresse, que pode ser, entre aspas, altruísta, ou eu posso maximizar a utilidade das minhas preferências em benefício dos outros, né? Portanto, aquele pressuposto do egoísmo, ele está presente. E retirou, porque não vale a pena discutir, nós temos que olhar, eu não concordo com isso, mas só dizendo, não vale a pena olharmos para essas variáveis, porque o que importa é o resultado. E depois vai se discutir. Só que aí a gente retirou claramente a filosofia moral da economia e retirou grande parte da psicologia que tem origem na filosofia, também da economia no século XX. Então, assim, quando alguém me diz eu sou liberal, eu não tenho nada contra o liberalismo, eu posso me considerar eventualmente um liberal clássico, tá? Não me matem por isso, mas um liberal clássico que aceita rendimento mínimo com muito gosto, que aceita a intervenção do Estado em várias áreas. Basicamente, no contexto atual do Brasil, eu seria um extremo comunista, né? O Brasil, vocês sabem que está numa situação um pouco estranha. Ou seja, eu sou muito próximo daquilo que vocês, que nós em Portugal somos, a mentalidade do welfare state, etc. Mas a questão é que o liberalismo, que supostamente nasceu com Adam Smith, foi colocado, parte dos pressupostos psicológicos foram colocados no lixo, como muito bem disse a Sofia. Há muitos anos eu falo da teoria dos sentimentos morais e da riqueza das nações. A teoria dos sentimentos morais, ela é mais importante do ponto de vista psicológico, ela pode ser considerada a primeira publicação de economia comportamental. Basicamente, ele descreve a empatia dos indivíduos, que eles, no século XVIII, no inglês diziam sympathy, ou seja, é a tradução hoje de empatia, na época não existia essa palavra. Mas ele dizia que as pessoas conseguem se colocar no lugar das pessoas que são bem-sucedidas e mal-sucedidas, as pessoas que estão em risco, as pessoas que sofrem, etc. Essa é a base para que as pessoas, de forma auto-interessada, produzam um benefício coletivo. Mas essa é a base psicológica e moral. Se você retira isso, simplesmente você tem um caos, você tem um absurdo, que é o que a gente tem vivido, que é comportamento egoísta, como sinônimo de auto-interesse, maximizador e absolutamente míope em relação às decisões sobre o futuro. Retira, e aí, voltando a uma questão também que a Sofia colocou, vejam, do ponto de vista, nós temos uma coisa que é a moral intertemporal, não é? Ou seja, pode ser racional do ponto de vista individual, pode ser, não estou dizendo racionalidade no sentido de ser correto ou moral, racional no sentido da economia neoclássica, eu ganhar o máximo possível nesse momento, destruindo o ambiente, se eu daqui 40 ou 50 anos penso que estarei morto. Vai deixar para os filhos. Espera aí, mas eu tenho 2 filhos, eu penso totalmente o oposto disso, tá? Só para deixar claro isso. Mas o que acontece é que é relativamente racional. Desse ponto de vista, porque eu vou maximizar a utilidade das minhas preferências. Portanto, se eu sou egoísta e se eu sou autointeressado nesse nível, faz todo sentido eu acabar com o meio ambiente, mas, enquanto for vivo, ter o máximo possível de conforto. Só que o que acontece é que nós não somos assim. Essa que é a verdade. Então, nós somos, entre aspas, forçados a pensar assim, nós somos ensinados a pensar assim pelas escolas de economia, pelas escolas de gestão, pelas escolas de modo geral. Todo o nosso sistema de incentivos é para o pensamento autointeressado e egoísta. E isso não é só em Portugal. Eu acho que Portugal ainda tem... Eu sou apaixonado por Portugal e acho que Portugal tem muitas coisas muito melhores do que a maior parte do mundo. Eu sei que vocês são portugueses, vocês vão falar o Carlos está louco, não sei o quê, mas a verdade é que é isso. Eu sinto isso. Mas em boa parte do mundo, as pessoas aceitam o pressuposto do egoísmo com naturalidade, porque é racional, e se é racional, portanto, é moral. Se eu não sou racional, eu sou não humano. Portanto, se eu sou irracional, eu não sou moral, e se eu sou racional, provavelmente eu sou moral. Esse é aquilo que a gente chama de folk psychology, ou o pensamento de senso comum, né? Então, nós pensamos, sim, na moralidade intertemporal,
E é muito importante a gente diminuir a distância psicológica. E isso é uma questão da economia comportamental. Nós temos um projeto aqui no norte de Portugal, na área ambiental, na área de compostagem, e nós percebemos que as pessoas, normalmente, aumentam a distância psicológica no que diz respeito aos efeitos ambientais. Sempre o efeito ambiental vai ser na Ásia, vai ser na América do Sul, vai ser ali, aqui, mas nunca aqui, né? E depois nós falamos sempre daqui 40, 50 anos. A questão não é essa. A questão é que a distância psicológica faz com que o comportamento das pessoas hoje seja irresponsável. Então, como é que nós mudamos essa conta? Não é dando para as pessoas informação para que elas se deliciem racionalmente com isso. Nós temos que criar condições para que elas sintam o calorzinho de mais 5 graus hoje, para que elas ajam, para que a ação delas se altere. Claro que eu não estou propondo que a gente colocar numa câmara de aumento de temperatura, fazer a pessoa viver uma semana e traumatizá-la. A Covid, só para terminar, a Covid é um exemplo muito interessante, porque, vejam, os estados, a Europa, a América, a Ásia, já sabiam que uma pandemia desse tipo poderia acontecer. E os próprios estados não investiram nos sistemas nacionais de saúde. E, portanto, houve uma decisão política e calibrada por uma coisa que é o mercado eleitoral. Porque o governante sempre pensa, eu vou ganhar eleições, mas se eu aumentar o número de ventiladores, ou se eu comprar isso, aquilo que pode ajudar numa pandemia, as pessoas não vão ver. Então, assim, o mercado eleitoral fez com que os estados também tomassem esse tipo de decisão. Portanto, precisa haver transparência e uma ligação da produção científica à sociedade. Existe um sentimento anti-ciência, né? Então é preciso levar em consideração. Eu concordo que essas soluções, e nós vamos ver depois da Covid, um investimento maciço, enfim, muito grande, de forma intensa e profunda nos sistemas nacionais de saúde. Eu espero que na educação também em muitos países, mas Portugal está no bom caminho. Finalizando, então, sobre a questão dos funcionários públicos e os recursos humanos, digamos, do funcionalismo público, os colaboradores do setor público. Os colaboradores do setor público são iguais aos colaboradores do setor privado, em vários sentidos, e não em outros, mas, ou seja, os enviesamentos estão ali sempre presentes, né? Existe uma coisa chamada crowding out. O que significa isso? Significa que quando eu estou intrinsecamente motivado a agir de uma determinada maneira, se eu sou incentivado economicamente ou financeiramente para agir daquela maneira, eu caio fora, ou seja, eu não vou agir daquela maneira. Imagine o seguinte, eu estou intrinsecamente motivado a ajudar moradores de rua, sem abrigo, tá? Mas aí a associação da qual eu faço parte diz, olha, Carlos, se você participar na entrega de sopas, você vai receber 30 euros. Se eu sei que eu vou receber 30 euros ou que essa publicidade vai ser dada, eu deixo de ir, porque eu não quero ser confundido com alguém que recebe 30 euros para ajudar nessa atividade. Esse fenômeno que nós chamamos de crowding out, para pessoas que estão intrinsecamente motivadas. Depois você tem um outro tipo de pessoas que não estão intrinsecamente motivadas e funcionam bem com incentivos econômicos. Por exemplo, se eu der 30 euros, a pessoa vai fazer melhor o trabalho dela. Se eu der 50 euros ou um bônus ou aumento, ou seja, a pessoa progride na carreira, como nós vemos nas empresas, as pessoas vão fazer de forma mais produtiva o seu trabalho. O que nós precisamos entender é como são os colaboradores do setor público. Se eles estão intrinsecamente motivados ou não. E qual é o caminho que nós queremos seguir? Por que nós temos, em determinadas esferas, os mesmos cursos? No Brasil, eu fui formado numa dessas escolas, tendo mestrado, que dá, se calhar, 50% dos grandes tomadores de decisão do setor público. A verdade é que nós precisamos saber se essas pessoas estão intrinsecamente motivadas ou não, porque não é o mesmo sistema do setor privado. No setor privado, a lógica pode ser diferente. Então, a primeira coisa que eu faria é compreender quem são as pessoas que estão no setor privado hoje e a que tipo de incentivos e mecanismos e processos elas estariam mais
disponíveis ou que seriam mais adaptados, adequados ao aumento da produtividade e a comportamentos que nós consideramos eventualmente até mais éticos. Nesse projeto que eu falei para vocês do norte de Portugal, na área da compostagem, o projeto inicialmente era as pessoas pagariam apenas pelos resíduos orgânicos que colocariam nos contentores. Depois as pessoas desistiram dessa ideia. Depois a ideia era que as pessoas teriam uma poupança, pagariam menos na conta de água de acordo com os resíduos. E aí nós fizemos uma pesquisa com 800 pessoas, 400 da região urbana e 400 da área rural, e percebemos que aquele nível, aquela poupança anual não era suficiente para modular ou alterar o comportamento das pessoas. Então, nós propusemos o quê? Que fosse um benefício social, que aquela poupança de 4, 5 euros por ano, somada pela poupança individual, somada com a poupança de todas as pessoas no ano, seria suficiente para auxiliar uma determinada causa local. O que acontece é que não só nós não somos egoístas, como a teoria da escolha racional, a economia neoclássica diz, como nós agimos muitas vezes de maneira pró-social, de modo mais rápido e mais eficaz. Então, nós criamos um sistema de benefício social e as pessoas mudaram o comportamento muito mais rapidamente e, pronto, aí eu posso dar os dados depois, mas foi um sucesso, porque as pessoas realmente mudaram o comportamento delas quando elas viram que havia um benefício identificado. É preciso identificar qual é o beneficiário, o que é que foi dado, e as pessoas se motivam por isso. Uma clara evidência de que nós realmente não somos egoístas e maximizamos a utilidade esperada de benefícios para os outros. É aquilo que nós chamamos, finalizando, warm glow. Sabe aquela sensação de um quentinho no estômago, que a gente fica feliz quando a gente faz alguma coisa boa para os outros? Esse é o verdadeiro, na minha opinião, altruísmo, né? O altruísmo não significa eu sofro para o benefício do outro. O altruísmo realista é aquele que eu tenho prazer emocional com o benefício do outro, mesmo que isso tenha custos para mim, mesmo que eu tenha trabalho. A literatura científica já mostra isso, mas eu adoro, eu vou ficar aqui falando muito tempo, eu vou parar para prosseguir. Desculpa, acho que falei demais. Não falou, não. Foi excelente, eu acho que foi muito clarificador. E acho que foi muito claro relativamente à contribuição e exemplos concretos. Novamente eu reforço isso, que acho que isso é muito importante. E já agora, eu por acaso recordo-me de, não sei se estou certo, mas relativamente a este tipo de experiências, há um caso também bastante interessante, que é relativamente aos pais que deixam os filhos na creche, não é? Que quando se criam incentivos no sentido de começam a pagar por cada número de horas que deixam o filho na creche a mais, o comportamento tende a ser, ou seja, se isto é apenas uma questão de custo financeiro, então eu pago e deixo lá mais 2, 3, 4, 5 horas. Outra coisa é a responsabilidade moral o meu filho está à minha espera e eu não fui buscar ainda. E, portanto, as experiências muitas vezes mostram que as pessoas, quando há uma dimensão financeira, se isto tem um custo financeiro, então, ok, fica lá, até pode lá dormir, não é? E eu estou a pagar, portanto, estou a cumprir o meu papel, mas vai um bocado ao encontro dessa, não é? Há umas experiências também muito nessas áreas, não é? Do crowding out e como é que as motivações, portanto, isso vai um bocado nesse sentido. Acho que foi bastante claro. Eu passaria agora a palavra à Sofia. Rapidamente responder às essencialmente duas perguntas. Uma colocada para a questão do Estado, não é? Qual é o papel do Estado nesta questão de pôr a sustentabilidade no centro da agenda, não é? Eu já trabalho estes temas há 20 anos e lá está, como o Carlos, eu classifico-me como liberal, mas uma liberal que reconhece o papel do Estado e a intervenção do Estado e a política, mas liberal no sentido da iniciativa privada, da capacidade individual de cada um em criar as suas ideias e gerir os seus negócios, mas com responsabilidade. E de facto chego agora, não é, a 2021, a chegar a essa conclusão de que o que eu acho que revela que nós seres humanos estamos ainda no início do nosso processo civilizacional, não é? Se nós chegamos ao século XXI
e para a única forma dos temas da sustentabilidade serem levados a sério pelas empresas e pelo mercado é apenas se existirem leis que obriguem isso a acontecer e um sistema fiscal que também favoreça, então eu diria que nós ainda estamos mesmo no início da nossa fase, da nossa evolução como seres humanos, não é? Porque não conseguimos ter a capacidade, como agentes individuais, como pessoas criativas que somos e como agentes económicos que deveríamos ser responsáveis, não conseguimos de forma proativa identificar todos estes riscos e tentar desenvolver atividades que minimizam os riscos e encontrar as oportunidades. O que me leva... Porque o que é que isto significa? Significa que, na realidade, e o Covid é um exemplo disso, e se calhar os temas da sustentabilidade nós vamos caminhar para aí, que é, quando há um grave problema, é o Estado que o tem de resolver. E nós já vimos isso com o setor bancário, já vimos isso, estamos a ver agora com a questão do Covid, e se calhar vamos ver isso com as questões ambientais. Quer dizer, se nos próximos 2, 3 anos o setor empresarial, o setor financeiro não consegue estar alinhado com aquilo que é necessário para termos um planeta que nos permita lá viver, precisamente porque enfim, isso acontecerá daqui a 10, 15, 20 anos, e se calhar eu já não estou muito preocupado, a maioria dos agentes séniores já não estão muito preocupados com essa dimensão, ou não conseguem perceber. Então isto é mesmo um sinal que nós somos muito animalescos ainda, primitivos. Mas se calhar é isso, e é isso que está a acontecer na realidade. O que é que está a acontecer? Por exemplo, a nível da Comissão Europeia e dentro do setor que eu domino mais os temas, que é o setor financeiro, está a haver uma imensa regulação para obrigar o setor financeiro a estar alinhado com a sustentabilidade. E isto é chocante, já se fala destes temas há 20 e tal anos, e é chocante, ou mais, e é chocante perceber que o setor financeiro só muda se for obrigado. Isto significa que quando as evidências do risco estão ali, não é? Para o setor financeiro, riscos ambientais não é daqui a 50 anos. Há uma série de setores que hoje estão a receber dinheiro e empréstimos e investimentos e que dão lucro hoje, que daqui a 10 anos não vão dar lucro. Então como é que é possível o sistema financeiro estar a investir em algo cuja evidência é que daqui a 10, 15 anos vai dar prejuízo? Portanto, não quer saber do futuro, não é? E eu sou levada a concordar com essa questão da centralização, que me custa muito dizer, porque acho que devíamos já ter todos evoluído e todos aprendido a gerir e a fazer economia e fazer gestão de outra forma, e perceber que há certos temas que nós conseguimos antecipar só ouvirmos os cientistas e se melhorarmos a nossa capacidade de conhecimento, que eu acho que os economistas são muito limitados, têm muito pouco conhecimento do mundo e da vida. Ficam agarrados aos modelos e os modelos são perfeitos. E é impressionante como é que um economista não percebe de ecossistemas, não é? Porque, na realidade, a forma como a economia funciona é da mesma forma que um ecossistema natural funciona. Está tudo interligado. E o economista nem sequer sabe o que é um ecossistema, ou muito menos um serviço de ecossistemas. Portanto, eu acho que os economistas, de uma forma genérica, são muito ignorantes na sua área do saber. Sabem muito pouco sobre as outras áreas para conseguir perceber como é que a economia funciona. E, portanto, para finalizar a resposta, porque já não temos muito tempo, de facto, sim. Começo a achar que é preciso uma participação mais ativa do Estado. Isso, de certa forma, já está a acontecer a nível europeu. Lá está, por exemplo, com o setor financeiro, porque a partir do momento que o setor financeiro começa a ser apertado, e eventualmente os rácios prudenciais começam a ser mais apertados, se não investirem em projetos verdes, aí o dinheiro começa a desaparecer e, portanto, a economia, há incentivos para se fazerem coisas mais verdes. Mas é estranho, temos de começar aí. Por outro lado, ao nível implementar na realidade decisões centralizadas para colocar a sustentabilidade em cima da mesa, iria implicar coisas brutais. Dar aqui alguns exemplos, não é? Será que isto implica limitar lucro no curto prazo? Ou a distribuição, não é o lucro, mas limitar a distribuição de dividendos aos acionistas no curto prazo? Se não tiverem garantidas certas e determinadas práticas, então os dividendos não são distribuídos, porque os dividendos têm de ficar na empresa para fazer face aos riscos e às consequências dos riscos que vamos sofrer daqui a 5, 6, 7, 8, 2 anos. Há empresas atualmente que distribuíram lucros o mês passado e que têm trabalhadores em layoff. Distribuíram dividendos de alguns milhões de euros e colocaram agora colaboradores em layoff. Quer dizer,
como é que se pode distribuir dividendos e colocar trabalhadores em layoff? Então não é suposto suportar e apoiar este momento para que a empresa se consiga reerguer, não é? E de facto a intervenção estatal no tema da sustentabilidade não é só com política ambiental, é entrar muito na política fiscal e também até que ponto, como é que nós conseguimos fazer com que as empresas não fiquem obcecadas com o lucro do curto prazo e com a distribuição dos dividendos a curto prazo. E como é que a distribuição de dividendos a curto prazo, como é que os dividendos devem ficar na empresa para assegurar que a empresa depois consegue ter capacidade para colmatar o risco que ela própria gerou. E isto é uma discussão brutal. A segunda pergunta, se não devemos... Já agora só dizer uma coisa, que é sobre isso, na teoria geral, o Keynes tem uma expressão engraçada, que é, a determinada altura ele diz que a propriedade das empresas devia ser como o casamento, só se devia dissolver na morte, porque assim as pessoas tinham uma visão de longo prazo quando eram proprietários das empresas. Ele usa esta expressão, devia ser como o casamento, não é? Que, na época dele, como é óbvio, em que só se dissolve com a morte. E, portanto, era uma outra forma, não tinha que ser o Estado. Não é? As pessoas não podiam comprar e vender as ações da mesma maneira. Ele era muito crítico da capitalização bolsista, etc. Mas ele tem essa expressão. Era uma outra solução, para além do Estado. Sem dúvida. E há muito que falar entre o que é aquelas empresas que são verdadeiramente familiares. Não são aquelas empresas que vêm de uma família e que têm vários acionistas. Não é essas. São as empresas que são verdadeiramente familiares, normalmente têm outro tipo de comportamentos perante estes temas, porque de facto querem continuar com a empresa a médio e longo prazo. Tipo a Delta e coisas do género. Exatamente. As empresas que são distribuídas em capital de bolsa, perde-se a moral, basicamente. Perde-se aquela questão do dever de fazer o bem e do impacto positivo desaparece e é terrível. A segunda pergunta, se não faria sentido, de certa forma, já que utilizar os recursos naturais, já que estamos a utilizar, bora lá utilizá-los mais, não é? A levar a algum descontrolo, sentir esse descontrolo e que esse descontrolo depois então nos leva a criar novas ideias e novas inovações, produtos e serviços novos. O grande problema é que com a natureza nós não conseguimos sentar-nos à mesa com a natureza e negociar. E a grande questão é, como vimos com o Covid, não é? Quando a coisa arranca, para parar é quase impossível. Mas com o Covid nós conseguiríamos fazê-lo. Há uma vacina. E isso nós ficámos em casa e, portanto, a propagação baixou e está mais ou menos controlada. Com questões ambientais, seja eles com fogos, que é o caso da Europa, aumento das águas do mar, tempestades, furacões, nós não vamos conseguir falar com a natureza e dizer agora esperem um bocadinho que nós vamos para casa e vocês acalmam-se. Portanto, aqui o problema disto tudo é que não dá para atingir... Se o ser humano destruir um conjunto de recursos naturais acima de um determinado nível, não há volta atrás. Não se consegue voltar para trás. Não conseguimos ir para casa e depois voltar. Não vamos conseguir porque a natureza desequilibrou-se. E o que é que a natureza faz quando se equilibra? Vai se equilibrar à força, não é? E esse equilíbrio à força é construir, é ver um clima tal que quem a está a atacar não vai conseguir sobreviver. E na realidade é disto que nós estamos a falar. E portanto, por isso é que nós não podemos chegar, nós temos de ter a capacidade de antecipar, de perceber o que é que pode acontecer e agora ter a coragem para desenvolver projetos novos, tecnologias novas, e isso já acontece. O projeto que o Carlos referiu do CEIA é um exemplo clássico, tentar antecipar novos produtos e serviços que vão ao encontro de diminuir as emissões de CO2 e, portanto, proteger as questões climáticas. Nós temos de fazer isso agora, porque se não o fizermos, e se deixarmos, de certa forma, o uso descontrolado dos recursos naturais, nós depois não conseguimos controlar a natureza. Excelente, Sofia. Acho que foi bastante claro, não é? As respostas às questões que foram levantadas. Eu, neste momento, não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, nomeadamente as pessoas do núcleo que estão a organizar esta sessão, e muito bem, não é? Como foi logo referido ao início pelo Carlos, eu também sublinho essa capacidade de iniciativa, que não é só neste evento, não é? Tem feito muitos eventos e muitas atividades e, portanto, estão de parabéns. Não sei se querem colocar alguma questão. Eu tenho talvez uma questão para a Sofia.
nós, enquanto economistas, temos muito a ideia de pensar que todos os anos a economia tem que crescer. Existe sempre uma perspectiva e parece que os mercados estão adaptados com a expectativa de para o ano vamos crescer 2, 3% do PIB e quanto mais crescemos, melhor. Minha pergunta é até que ponto é que isso é sustentável? Temos essa perspectiva sempre de crescimento ou até mesmo até que ponto é que o PIB é uma variável, enfim, que podemos confiar para medir esse crescimento? Muito bem, é uma boa pergunta. Paulo, posso? Força. Vamos lá ver, o PIB, criado nos anos 30, num contexto de um mundo que não tem nada a ver com 2020. Portanto, começamos já por aí. Começamos a dizer que em 2020 o mundo inteiro se gera por uma variável que foi criada no século passado, em 1930, por aí, num contexto de guerra, pós-guerra e antes de outra, e que não tem nada a ver com o mundo que nós temos hoje. Portanto, o PIB, quando o PIB foi criado, não havia internet, não havia este nível de, havia globalização, mas não havia este nível de globalização, não falávamos todos da forma como falamos, era outro mundo. No entanto, 100 anos mais tarde, ainda utilizamos essa medida como medida de crescimento e de ambição dos países. Portanto, o PIB está errado. Portanto, no fundo, nós estamos agora, quer dizer, nós conseguimos fazer loucuras coletivas. Eu acho que os economistas e os mercados financeiros e este mundo da economia conseguiram criar uma self-fulfilling prophecy do nonsense, não é? Que é como é que é possível termos hoje o PIB é a mesma variável de há 100 anos atrás, que não mede de facto a riqueza das nações, nem o bem-estar das nações. O capital natural não está lá. Como é que, quer dizer, não... Aliás, por exemplo, em Portugal, se o capital natural tivesse incluído nas contas, Portugal teria um PIB muito superior e na crise de 2009, 2012 ou whatever, já não me lembro bem quando é que isso aconteceu. Houve duas, não é? Houve duas, depois uma pessoa andou ali no meio. O PIB nunca teria sido tão negativo porque nós, de facto, temos muitos recursos naturais que têm um valor, mas que não são valorizados pelo mercado ainda. Portanto, nós temos o sol. O sol tem um imenso potencial ao nível da produção de energia. Temos uma série de recursos que não são contabilizados. Portanto, o PIB, atualmente, a forma como ele é calculado, é uma variável que não faz sentido. Por isso é que começam a surgir também os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os tais ODS, que se nós olharmos, são 17 objetivos, mas que na realidade o PIB deveria sair dali. Deveríamos conseguir, se precisamos assim tanto de ter um indicador quantitativo, então deveríamos conseguir que dali daqueles ODS saísse algum tipo de indicador quantitativo portanto, isto significa o quê? Se nós continuarmos a medir o PIB como ele é agora, ele não pode crescer. Tanto que ele não vai crescer. Ele já não andava a crescer muito, porque não é possível, não se consegue. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Eventualmente só se consegue manter uma abordagem de crescimento se o PIB for mudado para outra coisa em que dentro do conceito de crescimento temos o bem-estar ambiental e o bem-estar social e a paz per si, que também não é medida. Não sei se respondi à pergunta, mas o PIB é uma variável nada atualizada. E há uma coisa interessante relativamente ao PIB, que é a própria história do PIB, como a Sofia estava a referir nos anos 30, foi no pós-crise de 29 e foi sobretudo com o objetivo de ter uma medição da atividade económica, porque tinha essa noção que tinha havido uma grande quebra, mas não se conseguia medir sequer essa quebra. Então houve um conjunto de economistas, o Kuznets, etc., que fizeram uma tentativa de medição do nível da atividade económica para tentar medir o que é que tinha sido a quebra com a grande recessão de 29 nos Estados Unidos, e portanto foi nos anos 30 que isso foi feito nesse contexto. E, como é óbvio, foi muito influenciado pelo pensamento keynesiano, não é? Toda a construção do PIB, não é? Tem toda uma lógica, não é? De circuito económico e da importância do lado da equivalência entre as várias óticas do PIB, etc. Tem muito essa influência histórica. Há uma coisa que eu acho que se pode dizer também sobre isso, que é, se conseguisse ter uma atividade económica de setores que não têm um consumo tão grande de recursos, isso poderia ser um contributo para termos crescimento que não assentava necessariamente na distribuição dos recursos, não é? Esse é um argumento que pode ser utilizado, nomeadamente o consumo de alguns serviços tecnológicos, etc. Mesmo. Portanto, isso poderia ser uma forma, não é, de ter algum tipo de crescimento que não assente
no consumo dos recursos. Mas acho que, não sei se estamos próximos, a Joana, não sei se estamos próximos do horário do nosso debate. Sim, temos que terminar por... Ok. Pronto, então agradeço bastante a colaboração da Sofia e do Carlos, eu acho que foi interessante. Eu também fiz aqui algumas questões depois um bocado mais provocatórias, porque acho que é bom para termos aqui uma interação, foi isso que tínhamos combinado também antes do debate, não é? E eu acho que foi bastante clarificador da contribuição da economia comportamental e dos temas da sustentabilidade e as controvérsias que temos um pouco em cima da mesa neste momento nestes dois domínios. Portanto, eu acho que conseguimos o propósito inicial. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada a todos, sim, pela presença e aos convidados e ao professor Paulo por ter moderado o debate. Ok. Tudo a correr bem com vocês. Até logo. Fiquem bem. Deus. Tchau, tchau.